Está começando mais um Mensagens de Luz, da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Estamos tratando do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E para este programa tenho a honra e o prazer de receber Diná. Tudo bem, Diná? Tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, Diná, cada capítulo deste livro trata de uma passagem do Evangelho de Jesus. Qual passagem sobre a qual nós vamos conversar hoje? No capítulo 12? É o capítulo 12, que se chama Perante Jesus, e pega um trecho de Mateus 26 a 22, que é um pedacinho do trecho do contexto todo. Porventura sou eu, Senhor. Aí você lê só isso aqui e daí pensa, né? O que significou isso? O que é isso, né? Então porque porventura sou eu. Sou eu o quê? Do que, né? Por isso que é necessário a gente fazer a contextualização. Exatamente. Na qual esta frase foi proferida por Jesus. E aí eu peguei esse livro, que é o Novo Testamento, que é uma tradução do Haroldo Dutra. Então tem uma linguagem bem acessível, é tranquilo. E é muito bom esse livro do Haroldo. E ele pega nesse trecho de Mateus que aconteceu na época, quando Jesus se reuniu com todos os apóstolos, com os 12 apóstolos, para a última ceia, né? A famosa última ceia, que nós tanto comentamos, todo mundo tem até quadros nas casas, né, com a última ceia, e que ele sabia, naquela ceia, que era a última ceia mesmo, que ele ia participar com eles, e ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que era a última, porque ali ele seria, vamos dizer, traído, né, que é como as pessoas entendem a posição de Judas. E ele fala que ele seria entregue por um deles. E todos perguntaram, serei eu? E Judas também perguntou, eu sou a pessoa que vai te entregar? E Jesus diz para ele assim, tu disseste. Então ele sabia o que ia acontecer. E se despediu de todos, deu as últimas informações que ele tinha que dar, como eles deviam seguir. Fez partiu o pão, toda aquela situação. Tomou do vinho. Exatamente. E, na realidade, todo o tempo, né, se fez uma imagem de Judas como traidor. Inclusive, até hoje, mas há tempos atrás era muito mais comum fazer a malhação de Judas como sendo um traidor. Mas qual que era a verdadeira intenção de Judas? Então, aí Judas, ele fez isso, ele amava Jesus, ele amava muito Jesus, e ele acreditava, como a maioria dos judeus, que Jesus seria aquele que ia libertar o seu povo do jugo romano. E ele recebeu uma proposta, inclusive dos fariseus, que se ele entregasse Jesus, que Jesus iria fazer isso. Porque ele não entendia, porque Jesus, na autoridade que ele tinha, na capacidade que ele tinha assim uma atitude tão humilde, né? Ele seria aquele que libertaria o povo. E ele entrou nessa enganação, nessa vacilada, e entregou Jesus, mas a intenção dele era outra. E aí quando aconteceu que pegaram Jesus, que Pedro até pegou uma espada, cortou a orelha do soldado, e toda aquela situação, Judas se deu conta do que tinha acontecido. Foi por isso que ele se matou. Então, essa lição, ela tem, primeiro, entender a situação de Judas, que ainda não tem, a maior parte das pessoas não tem esse esclarecimento, né? De que ele tinha essa intenção, ele não era um traidor. E segundo, é mostrar para todos nós que nós não devemos julgar ninguém, porque nós também
temos os nossos erros, né? Também. Porque uma vez que Jesus ensinou o caminho, sempre que nós fazemos algo de errado em relação ao Evangelho, nós também traímos Jesus. Nós também traímos, e nós traímos muitas e muitas encarnações. Ainda traímos Jesus com as nossas atitudes, porque Ele veio nos ensinar a maior lição, que é a lição do amor, e ainda nós não aprendemos. Então, o Emmanuel, Ele cita condutas humanas. Exatamente. Ele faz um paralelo aí de como é que a gente não pode julgar, né? Nos prélios da vaidade e do orgulho, como que nós ainda temos vaidade e orgulho. Nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, porque nós achamos que a nossa opinião é a correta, nunca do outro. Na crueldade confessa, muitos ainda usam de crueldade, às vezes em pequenas coisas, às escondidas, mas ainda usam de crueldade. Na caça da fortuna material, isso a gente vê disseminado na sociedade todinha. Na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, quer dizer, nós esquecemos nossos deveres, deixamos de lado, no aviltamento do nosso próprio trabalho. Muitos usam aquela oportunidade de trabalho e traem aquilo que foi dado a eles como tarefa, como obrigação, né? Então nós traímos, de alguma forma nós ainda traímos Jesus. Então nós não temos o direito de julgar a ninguém. Esse acho que é a mensagem principal. A conclusão, né? Não devemos julgar ninguém e na verdade olhar para nós mesmos para verificar que nós também traímos Jesus, mas devemos buscar o caminho dele. Exatamente. Essa acho que é a lição maior aqui. Mas é importante também a gente lembrar, né, o quanto que nós julgamos Judas sem conhecer a realidade. E nós fazemos isso todo dia. Julgamos o nosso próximo muitas vezes, né? Então, este foi mais um Mensagens de Luz. Espero que vocês tenham gostado da desmistificação da traição de Judas e esperamos vocês na próxima semana com mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Até breve! Até breve!